E fato ser São Paulino, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo, pré-jogo do São Paulo contra o Cobressal amanhã no Morumbi. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Ó, a gente vai estar assistindo o vídeo, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, a gente vai debater um pouco sobre o Tricolor. Créditos de direitos autorais na descrição, bora pro vídeo. É isso, Mari, tudo bem com você? Bom dia ao Vicário, aos nossos comentaristas, o Donan e o Prates e ao Fã de Esportes. Tô aqui no Morumbi, que pode ser palco amanhã, do último jogo do Carpini como comandante do São Paulo. E até meio estranho a gente falar isso, né, pessoal? Porque o Carpini só tem 15 partidas como técnico do São Paulo na temporada. Mandar técnico embora com 15, 16 jogos não é bem o plano que o time tem no início da temporada. Mas a pressão é grande, o adversário é fraco amanhã e qualquer tropeço, até uma vitória jogando mal, aquelas vitórias no sufoco, pode custar o cargo de treinador ao técnico São Paulino, porque a pressão externa é muito grande. A direção tem bancado o Carpini, mas a pressão é muito grande. Bem, o time tem novidades. A principal delas, claro, Calleri está de volta, recuperado daquele cisto de Baker, será o atacante principal do São Paulo. Tem também o Rodrigo Nestor, que passou por cirurgia em novembro, ficando à disposição para uma eventualidade no banco de reservas. E tem uma série de dúvidas. Na lateral direita, sem o Rafinha, Igor Vinícius, aí não tem segredo. Na zaga, que tomou 15 gols em 15 partidas, podemos ter mudança. Arboleda pode ter um novo companheiro, Ferrarese ou Alan Franco. E do meio para frente, são pelo menos 5 jogadores brigando por 3 posições. Luciano, Rames, Rodrigues, Ferreirinha, que são os mais cotados, mas tem o Eric e o Galopo também, de olho numa chance de ser titular contra a equipe do Cobressal. Último colocado do torneio chileno nas últimas 8 partidas, uma delas pela Libertadores, 5 derrotas e 3 empates. É um time fraco, mas se der trabalho para o São Paulo, pode mudar todo o comando técnico do São Paulo daqui para o final da temporada. Por enquanto, quase 43 mil ingressos vendidos, tendência de 48 a 50 mil pessoas aqui no Morumbis, amanhã nesta partida, companheiros. Uns pedacinhos ali, é nosso, o dia a dia, o jogo a jogo. Até quarta. Até, então... Das entrelinhas, hein, Arnaldo? Deixa eu perguntar um negócio pra você, Arnaldo. Pergunte. O que tem a ver o Muricy com o Carpini hoje? Porque... Bastante ainda. Então, acho que você já sabe até o que eu vou perguntar. O Muricy, caso o Carpini seja demitido, vai junto? Ele tá nesta vibe ou não? Ou ele consegue fazer não deu certo, o São Paulo, sei lá, alguém consegue convencer o Muricy a ficar ou sair? Existe ligação entre as coisas? A pergunta é boa. A primeira pessoa convidada pelo Casares para fazer parte da gestão foi o Muricy Ramalho, antes de qualquer coisa, lá atrás, há 3 anos. Se o Muricy sai, boa parte do sustentáculo do Casares, porque diretor institucional ou diretor executivo não tem a representatividade que o Muricy tem no clube. Então, o Muricy só sai se ele quiser, porque senão o Casares fica bambo. Basicamente é isso, junto ao público. O Muricy participou da escolha do Crespo, da substituição do Crespo pelo Rogério. Então, da substituição do Diniz pelo Crespo, da substituição do Crespo pelo Rogério, da substituição do Rogério pelo Dorival e da escolha do Carpini. Em nenhum momento, nessas trocas, ele pediu para sair ou ele esteve próximo de sair, né? E ele é responsável por todas essas escolhas, desta vez talvez mais do que os outros. Por quê? Porque não existe um consenso sobre o treinador na hora da substituição do Dorival. Muita gente da direção queria um técnico estrangeiro. Agora, nesse momento, eu acho que o Carpini nunca esteve tão dependente do Muricy. Se o Carpini não fizer exatamente o que o Muricy pensa, ele está fora. Fora. E a escalação do Rames Rodrigues, acho que mostra um pouco isso. O sistema que o São Paulo vai jogar amanhã, vai mudar, também mostra um pouco isso. Agora, depende do Carpini conseguir, com o que ele tem ainda de ambiente, fazer o time vencer de novo. E aí, lembra da frase que o Muricy falou pra gente, pra mim, pro Tirone na entrevista. Muitas vezes você acabou de repetir a frase, os técnicos. Futebol não é só livro.
né? Futebol é... Qual que é o tipo de elenco que o São Paulo tem? Como os jogadores do São Paulo... Por que os jogadores mais velhos do São Paulo estão estourando? Por que não sei o que lá? Se o técnico não tiver essa compreensão, ele não vai permanecer. E acho que mesmo se ele não permanecer, o Muricy vai ficar. É a minha impressão. Não tem essa. Fui responsável pela contratação do Carpini e vou junto. Não tem. Não, Até senão porque cai o como presidente figura também. no São Paulo, o Muricy é muito maior. Não está atrelado a isso. Não, eu costumo dizer, o Muricy é o maior São Paulino vivo. É que eu acho que a pergunta do Márcio é se fosse alguma coisa de passar por cima. O Júlio, eu não queria, ele demitiu o treinador, passou por cima de mim, estou indo embora junto. É nessa linha, né? Mas eu acho que quando tiver aval, né? Mas é uma conversa em outro nível, né? Não muito assim, se sentir invadido, desprestigiado, nada disso. Acho que deveria ter, acho que talvez fosse uma conversa em outro nível, né? Eu que trouxe, vamos dar tempo, eu banco, eu seguro. Já está acontecendo. Eu seguro, deixa comigo, né? Não de atrelar especificamente, olha, o presidente decidiu mandar o Carpini embora, então eu vou junto, porque essa não é porque é ideia minha, mas não é só ideia. Reparem, o Muricy mudou de postura esse ano. O Muricy mudou de postura depois do título da Copa do Brasil. Ele passou a ser mais atuante, ele passou a ser mais ouvido, ele passou a tomar decisões também. Na época do Dorival. Então, ele passou a tomar decisões, né? Acompanhou o Dorival lá no Rio, certo? Ele passou a... Ligou para o Dorival. Para trazer o Dorival. Então, ele deixou de ser uma figura da retaguarda, que é da estrutura, que ele se colocou nesse momento, quando não tinha água na piscina, quando o São Paulo tinha todas aquelas questões de um atraso fenomenal na gestão, e que ele participou diretamente para fazer melhorar, e a impressão que a gente tem é que melhorou. É só uma impressão, porque a gente não conhece e não está lá dentro, né? E que ele segurando o Carpini, né, na unha. Por isso a minha pergunta. Falei, se o Júlio Casares decidir, afinal de contas ele é o presidente, não dá mais, certo? Não dá mais, vamos demitir o cara. Qual seria a postura do Muricy diante desse fato? O Júlio decidiria isso sem um debate? Então, esse é o ponto. Não. O São Paulo já viveu uma época, guardando as proporções, o São Paulo tinha um técnico uruguaio, o Diego Aguirre. Tinha sido ideia do Lugano. Lugano, uruguaio, era da direção do São Paulo. O Diego Aguirre chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro e tal. Chegou num jogo com o Corinthians, o Pessoa acho que lembra. Empatou 1-1. Lugano estava... Porque o Lugano não era presente como o Muricy. Era embaixador da Comebol, não sei aonde. O Lugano estava viajando. O outro dirigente era o Raí, mais o Alexandre Passa. Demitiram o Aguirre no vestiário da Neoquímica Arena, que nem era Neoquímica Arena, eu acho, enquanto o Lugano estava viajando. Então, assim... Isso é passar por cima. Isso é passar por cima. Só que o Lugano era, sei lá, o quarto na hierarquia da direção. E o Lugano teve que engolir. O Lugano não foi embora, não. Demitiram o técnico, ele contratou, ele viajando, com o patriota dele, ele ficou. Então essas coisas de sair, não vai sair. Agora, o Carpini é aquilo, é diferente do Corinthians nesse aspecto. O Antônio Oliveira não depende dessa semana, o Carpini depende dessa semana, ponto. O Carpini foi xingado como o técnico do Cruzeiro foi no Mineirão no final de semana. E caiu. A questão agora é o Carpini com o time e com a torcida. Mas o Arnaldo... Eu tenho uma pergunta sobre isso, que o Arnaldo pode até ajudar. Tem mais jeito. O Carpini, o assunto Carpini, existe alguma chance dele morrer no dia a dia do clube? O que eu quero dizer? Hoje alguém discute o Abel? Não. O Antônio? Não. E o Carille Santos? Não. Só que o Carpini virou uma pauta. Tanto é que nós estamos falando. Aqui. Existe a possibilidade desse assunto parar de ser discutido, ou é algo que a partir de agora está na testa dele e nós vamos ficar toda semana falando até ele cair? Por exemplo... Ele precisa voltar a ganhar um jogo. Então, mas ganhar quarta-feira muda o quê? Nada, porque ele precisa ganhar sábado. Então, porque o jogo de quarta, o São Paulo é muito favorito. Mas a impressão que eu tenho é que nem se ganhar quarta e sábado para. Essa é a minha pergunta. Mas assim... Sábado, ele não vai se restabilizar. São Paulo teve o técnico Cilinho, lá na década de 80. Não, 84. 84. Os menudos. Não tinha dinheiro. Sim, campeão paulista 85, né? Então, mas até... Então, aí que tá. Foi o técnico do São Paulo em 84, campeonato paulista de pontos corridos. O Santos foi campeão em cima do Corinthians.
Não, foi um técnico inventado pelo Juvenal Juvencio. Todo jogo que São Paulo perdia, Cilinho não é técnico pro São Paulo, Cilinho não é técnico pro São Paulo, Cilinho não é técnico... Começou o Brasileiro de 85, pau. Chegou, de repente o time deu uma ajeitada. O São Paulo segurou, o time deu uma ajeitada, foi eliminado no Campeonato Brasileiro, mas saiu aplaudido do jogo final contra o Grêmio. E aí Paulista 85, aí o time deslanchou. Careca, Milha, Pita e tal. Aí o Cilinho é considerado até hoje um dos maiores técnicos. Então, mas assim, esses exemplos de cara que é discutido a cada ato, porque não tem o perfil do clube contratado, conseguir dar a volta, reverter, são raríssimos. Eu lembrei do Cilinho, que é um exemplo talvez único na história do São Paulo. O Massa sempre fala da característica do elenco. O Marco Aurélio... Só um segundo. Quando o Arnaldo disse, ele não está louco, não. É que o calendário nosso na década de 80 era invertido. E o estadual era maior. O brasileiro era o início e fechava com o estadual. Por isso que a ordem, para quem é novo, a ordem cronológica é essa. A história que eu vou contar, que é o que o Marco Aurélio Cunha sempre conta, da troca do Cilinho para o Pepe e depois a inversão, tem a ver com isso pelo seguinte: ele ganha 85, né? E aí o time meio que se acomoda e... Aliás, não é que se acomoda, é o contrário. O grau de exigência, palavras do Marco Aurélio Cunha, isso aí não foi pro seu canal, inclusive? Foi. Isso, né? Foi. Então conta por você mesmo, que você está mais por dentro da história que eu. Aí mesmo o campeão ainda ficava, o Cilinho dava treino com bola de borracha, cone, era excêntrico, tinha um monte de coisa. O time bola inteiro, de tênis, né? O time inteiro era convocado para a Copa de 86, né? Um monte de jogador, um monte de show careca. Aí o time não classifica no Paulista. Mas o Cilinho, ele que define. Aí começa a ser criticado, ele define embora. E o São Paulo contrata o técnico campeão paulista, o Pepe, com a Inter de Limeira em cima do Palmeiras. Aí o São Paulo contrata o Pepe pro Brasileiro, é campeão. Só que, no imaginário do torcedor, o Cilinho continuava. E o Pepe sai para a volta do Cilinho. Depois, em 87, e o Cilinho é campeão de novo em 87 paulista. Mas essa é uma exceção, né? A grande questão de técnico no futebol é você, digamos, o acerto é sempre aleatório. A prova é o Abel, prova cabal. Marcini conta a história de como o Abel foi indicado depois de 2 tentativas frustradas com os treinadores para ser entrevistado pelo Palmeiras e contratado. É sempre aleatório. Porém, você tem mais chance de errar se você não levar em consideração o contexto, o elenco e o perfil de quem você está trazendo para essa temporada. O Carpini não tinha perfil para treinar o São Paulo nessa temporada. Isso era óbvio. Não é agora. Era no momento da escolha. E para ele sobreviver, ele vai precisar mudar. Ele vai precisar mudar. O time vai ter que ganhar de novo. Porque senão não tem jeito. Não tem jeito. E aí, essa semana, Napoleão, não adianta. Ela é muito importante. É o primeiro jogo do São Paulo na Libertadores em casa depois de muito tempo. E a estreia do Campeonato Brasileiro também em casa, né? Então, essas 2 partidas contra a Cobressal e o Fortaleza são importantes para o Carpini ter um respiro. Esse respiro, o Gustavo, que está aqui com a gente, Gustavo Ferroni, manda o recado, ele lembra que é um pouco curto, porque, vamos lá, Cobressal e Fortaleza vence os 2 jogos, sai 3, né? Flamengo, Atlético Goianiense e Barcelona de Guayaquil, sim, que aliás é uma cidade difícil de se visitar, viu? Guayaquil não recomendo muito. Para chegar no Flamengo e ter a chance do tropeço de novo, ele precisa ganhar os 2 próximos jogos, senão ele não chega no Flamengo. Basicamente é isso. Muito bem, muitas participações aqui com a gente. Já comenta aí, você acha que vai acontecer com o Carpini a mesma coisa que aconteceu com o Rogério Ceni? Vocês devem se lembrar que o Rogério Ceni foi demitido contra o Puerto Cabello mesmo após uma vitória. E a principal questão que não foi debatido no primeiro vídeo, mas foi debatido no segundo ponto, que eu não vi eles entrando nesse ponto, não é resultado. Nunca foi resultado. O São Paulo não está conseguindo resultado. A principal questão da pressão em cima do Carpini é desempenho. O São Paulo não vem atuando bem. Essa é a principal questão. Não é como se o São Paulo estivesse jogando mal e ganhando seus jogos de 2-1, ganhando seus jogos de 2-0, conseguindo empates. A questão é desempenho. O São Paulo não vem desempenhando bem, não vem conseguindo resultados.
E desde a era Carpini, os principais jogos, os principais feitos do São Paulo, quebra de tabu e Supercopa, não foi no jogo do Carpini, foi o time do Dorival. Tava claro, tava óbvio que ali, aquele time que tava jogando, apesar do Carpini estar na beira do gramado, era o time do Dorival, era o estilo Dorival. E agora que o Carpini tá tentando passar para os jogadores e passar para a torcida o estilo Carpini de ser, o estilo Carpini de jogar, o estilo Carpini de enfrentar os seus adversários, o São Paulo não tá conseguindo resultados. Ele pode treinar bem, a gente tem muitas falas aí de bastidores, de jogadores que gostam do treinamento dele, gostam do estilo dele. A questão é, na hora que entra lá no 11 contra 11, que tem um adversário do outro lado, o São Paulo não desempenha. E não consegue resultados. Essa é a principal questão. Essa é a principal questão. Então amanhã o São Paulo deve provavelmente entrar com um sistema mudado, 3 volantes, e aí eu tenho a curiosidade de saber se ele vai colocar o Galopo para ser esse terceiro homem de meio de campo, se ele vai colocar o Michel Araújo, se ele vai colocar o Nestor, porque provavelmente ele deve entrar com o Pablo Maia e Alisson, mais um como terceiro homem de meio de campo e o Rames de 10 e Caleri mais um. A gente pode ter até a volta do Caleri e Luciano no ataque. Pode ter até a volta do Caleri e Luciano no ataque. Que pra mim a melhor posição que o Luciano rende lá na frente, como segundo atacante, dentro da área, fazendo dupla com o Caleri. Se a gente voltar lá atrás, os melhores momentos do Luciano foram com quem? Brenner, Luciano e Brenner. Luciano e Luciano e Caleri, jogando como segundo atacante. Quando o Luciano foi recuado para fazer a meia, o Luciano nunca mais foi o mesmo jogador. Continua fazendo gols, continua sendo decisivo, mas é longe de ser o que ele era lá atrás, quando ele jogava mais próximo do gol. E principalmente, quando o Luciano joga naquela função mais recuado, ele tira funções de jogadores mais qualificados para aquela função. O próprio Galopo joga mais que o Luciano naquela função. O Galopo, ele jogava de segundo volante no Banfield, ele já jogou de meia direita, de meia esquerda, pode jogar de meia central, o famoso 10, né? Mas a gente deve ter 2 volantes clássicos, um terceiro homem de meio de campo, que pode ser o Michel, pode ser até o próprio Nestor, apesar que eu acho que ele deve entrar, mas não como titular. Pode ser o Galopo, que seria a minha escolha preferida. Deve ter o Rames Rodrigues de 10 e 2 atacantes. Então a gente vai ter uma mudança de esquema tático. E pra mim, sinceramente pra mim, é algo bom, né? A gente não tem o Rato, a gente não tem o Lucas. A gente tá tendo só o Ferreirinha e o Eric. E esses jogadores, pra mim, são jogadores pra entrar no segundo tempo, pegar uma defesa cansada para fazer os gols, para fazer as jogadas. É diferente você colocar eles no começo do jogo, né? Então, isso para mim é interessante, essa mudança de esquema. A questão o Carpini ele vai ficar com sobrevidas até quando? Ele ganha do Cobressal, ganha alguns dias, ganha do Fortaleza, ganha mais alguns dias. Quando ele perder, ou se ele perder para o Flamengo, já vai começar a pressão. Por mais que enfrentar o Flamengo lá, se bem que nos últimos jogos São Paulo e Flamengo, o São Paulo sempre é uma pedra de sapato pro Flamengo, né? Então não pode simplesmente chegar lá no Maracanã, porque é o Flamengo do Tite. Ganhou o Campeonato Carioca, mas o Campeonato Carioca, com todo respeito, é uma pré-temporada. Os jogos mais duros que o Flamengo teve, ele não foi completamente dominante. Então, o São Paulo, aí ele empata ou perde pro Flamengo, aí já vai começar a pressão. Aí pega o Atlético Goianiense, aí pode até ganhar, um time chato, né? Então, mas a principal questão é o desempenho. O time não vem desempenhando, o time não vem apresentando bom futebol, o time não vem apresentando evolução. E esse é o principal problema, evolução. O time do São Paulo não vem evoluindo. Não vem evoluindo com o Carpini. O Carpini não tá fazendo esse time jogar melhor ou jogar de maneira diferente, apresentando algo diferente que a gente possa analisar e ver, pô, isso aqui eu acho que se bem trabalhado. Não, a gente vê um time perdido, um catado em campo. E essa é a principal questão. Esse é o principal problema para mim. A falta de padrão de jogo, a falta de tática, a falta de jogada trabalhada, a falta de triangulação, a gente ficar sempre dependente de um drible do Lucas, a gente ficar sempre dependente de um cruzamento da área. O São Paulo não triangula, o São Paulo não tem lançamento. E aí?
Aí sempre a culpa cai nas costas de quem? Do Rames Rodrigues. Como se o São Paulo jogasse muito sem o Rames Rodrigues. Como se quando o Rames Rodrigues não tivesse jogando, lembra quando o Rames Rodrigues não estava sendo relacionado, não estava nem inscrito no Campeonato Paulista, o São Paulo tivesse voando, São Paulo tivesse, né? Aí agora, o Rames Rodrigues pra mim fez um jogo ok, lá na Argentina, ninguém foi brilhante, ele também não foi, mas fez um jogo ok. E outra coisa que nós temos que, que debater, o principal problema pra mim do Rames Rodrigues, não problema, mas a principal questão do Rames Rodrigues talvez não ser tão decisivo quanto nós imaginássemos, o Rames Rodrigues não recebe essa bola de qualidade. A bola que chega pro Rames, a bola nem chega pro Rames Rodrigues, né? Nós imaginamos que o Rames Rodrigues seja o cara do último passe, da assistência, o cara que coloca o companheiro na cara do gol. Só que a bola não tá chegando no Rames Rodrigues. Por quê? Porque nós temos dois volantes que não são volantes de criação. Nós temos o Pablo Maia, que é um excelente marcador, beleza, um dos melhores do Brasil, mas que passando é uma negação. Ele não toca pra frente, ele não vira o corpo, ele tem sérios problemas e é por isso que ele nunca foi pra Europa. Na Europa, vocês sabem, na Europa se preza por volantes que saibam jogar. O Pablo Maia não sabe, ele é um ótimo marcador. E se ele não evoluir nessa questão, ele está fadado a continuar no Brasil. E o Alisson, ele é um marcador, ele é uma formiguinha, ele é um cara que está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas está longe de ser um volante construtor. Está longe de ser um volante que ajude na saída de bola, que consiga dar uma bola de qualidade para o Rames Rodrigues. Talvez o Galopo seja este cara, talvez o Bobadilha seja este cara. O Gabriel Neves fazia muito bem isso, esse primeiro passe, essa primeira saída de bola. O Gabriel Neves fazia muito bem isso. Então, a bola não chega no Rames. O que o Rames tem que fazer? Recuar. O Rames tem que recuar para dar início à jogada. E como ele está iniciando a jogada, ele não vai estar lá na frente para dar o último passe. Então isso também é culpa do treinador. O treinador não tem uma fórmula, um sistema que consiga fazer essa saída de bola para maximizar e o Rames receber essa bola no terço final do campo. O Rames tem que estar recuando para ir fazer início de jogada. Tem que estar pegando a bola lá no meio dos volantes. Por quê? Porque a bola não chega nele e o Rames não se esconde. Isso a gente não pode reclamar. O Rames não se esconde. Então, torcer para que o Carpini consiga evoluir esse time. Se não conseguir, provavelmente vai ser mandado embora. E o principal problema é quem irá substituir o Carpini. Enfim, deixa aí a sua opinião, o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!